vamos ao último aspecto, a última circunstância da gula. Esse é o mais difícil de você fazer uma tradução do português moderno da ideia dele, tá? Estudiosa, né? Também seria um advérbio. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria estudiosamente. Mas como assim estudiosamente relacionada à comida? Assim, como que uma palavra derivada do substantivo studium tem a ver com alimentação, né? Então vamos lá falar sobre isso. Esse aqui eu acho que é o mais difícil de ser entendido, de ser explicado, e que é o que mais passa assim, bem específico da gula, sabe? Ninguém pensa nesse aspecto quando ele acontece. Mas vamos lá. O que seria esse estudiosamente? Uma forma da gente entender essa tradução seria algo aproximado de diligentemente, zelosamente, atentamente. O que se quer dizer com isso? É o aspecto da gula quando nós desejamos que seja mais acuradamente preparado aquilo que vamos comer. É quando você tem uma dedicação e um zelo extremo, mais do que normal, mais do que deveria ser, para com a comida. E de uma maneira assim, mais popular, né, usando um linguajar mais popular, é aquela pessoa que é fresca com o modo de fazer a comida. Tá? É quando você tem um cuidado excessivo, exagerado, com o modo de cozinhar, de servir e de comer, tá? Então, como que eu posso entender aqui essa parte? Qual é o perigo nutricional ou espiritual que esteja por trás disso? Nutricionalmente, eu te confesso que eu não consigo assim correlacionar muito com uma patologia, por exemplo, de um transtorno alimentar, ou mesmo com uma consequência para o metabolismo de alguma doença que pode ser desenvolvida, tá? Até o momento eu não consigo correlacionar. Eu vejo mais do ponto de vista espiritual mesmo, que eu acho que esse é o foco dessa consequência. Que é o que? Quando você fica muito fresco, né? Para com o modo de fazer comida, quando você fica muito exigente, quando você escolhe muito o seu tipo de comida, tá? Você, assim, do ponto de vista da nutrição, isso estaria mais relacionado com a seletividade alimentar. Tá? Seria um aspecto da seletividade alimentar. É claro que há níveis diferentes de seletividade alimentar, que não necessariamente entrariam nesse aspecto de estudiosos, né? Por exemplo, uma seletividade alimentar dentro de um transtorno do espectro autista não necessariamente eu correlacionaria com isso. Mas, assim, de maneira geral, se a pessoa apresenta uma certa seletividade alimentar do ponto de vista de ser chamada de frescura de comer, frescura alimentar, que ela não come qualquer tipo de comida, nem de qualquer modo, nem de qualquer forma de preparo, entraria nesse caso do estudioso. Porque o que seria esse estudioso? É quando a gente se preocupa muito com o modo de preparo daquela comida. E qual que é a consequência espiritual disso? Eu fiz aqui um breve paralelo, um breve de reflexão com a própria etimologia da palavra, né, do estudo, para a gente fazer uma breve meditação. Por exemplo, a palavra estudo, né, o substantivo estudo, se a gente fosse traduzir, por exemplo, por estudo, a gente lembra, claro, do estudo, né, do ato de estudar. Esse ato de estudar, se a gente for relacionar ele, por exemplo, com o ato de aprender, né? Quando você emprega a sua inteligência para que ela faça o que ela tem que fazer,
ou seja, aprender a verdade, se a gente entende a verdade como o objeto da nossa inteligência, então esse estudo ele deve ter um fim, uma finalidade, uma coisa muito mais nobre, para as coisas mais elevadas, para as coisas mais espirituais, para a verdade, sabe, para as verdades maiores, não coisas materiais. Agora, quando você aplica toda a sua inteligência para um bem material inferior, como a comida, de certa forma isso fica meio distorcido, entende? Isso não necessariamente está nos escritos Santo Maria Aquinas, Gregório Magno, tá? Isso é uma reflexão minha. Tá? Eu acho que, assim, do ponto de vista de quando você se preocupa muito com um bem material que tem uma importância inferior, você emprega todo o teu pensamento para pensar só naquilo, e você esquece de dar importância a coisas mais elevadas, e materiais e superiores. Então, do ponto de vista da comida, certas pessoas colocam muito empenho em considerar a comida como um grande bem. Elas refletem muito sobre a comida, elas pensam em comida o tempo todo. Um dos aspectos da compulsão alimentar, por exemplo, que a gente pode correlacionar com isso, é que uma pessoa que tem um transtorno de compulsão alimentar, às vezes ela tem pensamento fixo de comida. Ela pensa em comida o tempo todo, de uma maneira obsessiva, né? Compulsiva obsessiva. Ela pensa de uma maneira obsessiva. Ela terminou de comer, ela está pensando uma próxima refeição dela. O conteúdo que ela consome num celular é só de fazer comida, de receita de comida e vendo aquelas comidas super gordurosas, super palatáveis, hambúrgueres e carnes. Ela consome muito esse conteúdo, ou seja, o objeto da inteligência dela passa a ser uma atenção, olha só, uma atenção muito exagerada em relação à comida. Ela atentamente, ou seja, ela está empregando todas as energias dela para estar muito para tentar pensar só em comida. Como se o objeto de estudo dela fosse a comida. Eu não estou falando aqui do ponto de vista, por exemplo, de uma pessoa que faz uma faculdade de gastronomia. Não é nesse sentido que eu estou falando, no sentido de transformar a comida como um objeto de que de certa forma também a nutrição seria assim. Mas é no sentido de gastar muito tempo, muito esforço intelectivo em um bem inferior, que não tem tanta importância assim. E quando eu falo de gastar essa energia pensando nisso, isso faz com que você desenvolva um zelo extremo, desordenado para a comida, tá? Então é aquele tipo de pessoa que reclama do modo como as pessoas fazem a comida, porque ela acha que tem um jeito certo de fazer a comida, e se não for daquele jeito, aqueles ingredientes serem servidos daquela maneira, daquele jeito que ela está acostumada, ela não come, ela reclama, ela julga, acaba sendo uma ocasião de orgulho, de vaidade, de dizer que ela entende mais de comida do que os outros. Ela acaba discutindo por causa de uma comida que não tem importância nenhuma. Então, não sei se vocês lembram daqueles episódios de programas como, por exemplo, Hell's Kitchen ou Masterchef, em que a comida passa a ser o centro do pensamento daquelas pessoas. E isso começa a gerar desuniões, brigas, discussões, vaidades, orgulhos em torno da comida, porque ela começa a ocupar um lugar tão importante que acaba subjugando outras coisas. Então, você começa a julgar muito as comidas alheias, o modo que as pessoas preparam, quais são os ingredientes que eles usam. Eu só considero a gastronomia francesa ser feita disso, desse jeito, sabe? Então, assim, é claro que existe um aspecto da arte gastronômica,
não estou desprezando isso, só que em demasia faz com que você se afaste da caridade. E aqui é o ponto principal, que a caridade sempre é o que nos faz distinguir. Por quê? Se essa pessoa, algum dia, for convidada, por exemplo, para comer em uma casa de uma pessoa muito pobre, muito simples, que a comida não está bem feita, não é com ingredientes de boa qualidade, não é bem preparada, não é comida do jeito que ela está acostumada a ligar. Ela entra nesse ambiente e ela começa a sentir desprezo, asco, nojo, de ter que sentar junto com aquela pobre pessoa que comer daquela pobre comida, daquela simples comida, daquela simples mesa, com aqueles ingredientes, com aquela comida que não está boa, e aquilo começa a afetar a percepção e a capacidade de caridade dela para o próximo. Aí você já está colocando a comida como uma importância muito maior do que o seu irmão que está ali na sua frente, do que aquele momento, do que aquela vivência de caridade que ele fala. Então, é nesse sentido de frescura, cara, como eu estou falando. Ele falou de uma pessoa que não entraria na cara de um pobre para comer aquele prato porque ele sente nojo sente nojo de comer uma comida simples. Pode parecer que não existe esse tipo de bula, mas sim, existe. Existem pessoas muito frescas para comida, pessoas que usam a comida como ostentação, como status, e a comida se torna um ídolo para elas, de forma que a caridade nelas esfria. Então, coloque isso sempre como um divisor de águas. Pergunte-se, isso está prejudicando o meu corpo? Estou prejudicando a minha saúde? Ou a minha caridade está diminuindo está esfriando por causa de uma comida, uma simples comida que é um bem material inferior? Então, você pode também estar cometendo um aspecto da comida.